Olá, que bom que você está aqui. Bem-vindo, bem-vinda à segunda aula do curso de formação para pregadores. Eu sou Miguel Ângelo e, como conversamos na aula anterior, nós combinamos de, a cada encontro, vermos um capítulo do livro Formação de Pregadores, autores Salvador Gomes, José Prado Flores. Na aula anterior, eu expliquei como que você pode adquirir o livro, se você quiser, ou mesmo resumo, né, do conteúdo dessa obra, você pode acessar na internet, enfim, você pode voltar na aula anterior e ver qual é a melhor forma de participar desse curso, seja com um livro, seja apenas acompanhando as nossas aulas, os nossos vídeos e colocando em prática aquilo que a gente for refletir ao longo de cada encontro. Você é sempre bem-vindo aqui. Participe conosco nos comentários, coloque a sua opinião sobre o curso, suas dúvidas. No final dessa segunda aula, eu vou passar uma orientação acerca dos nossos próximos encontros, uma proposta para a gente poder interagir ainda melhor. Segura aí um pouquinho, no final da aula eu falo melhor, tá bom? E se você puder, compartilhar esse canal, divulgue esse canal. O canal ele surgiu justamente para atender essa demanda deste tempo. Canal Informação, Miguel Ângelo Informação. E a gente sempre vai estar botando aqui, se Deus quiser, conteúdos interessantes para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa formação. Falei para vocês que no encontro de hoje nós conversaríamos, nós falaríamos sobre o primeiro capítulo do livro. Esse primeiro capítulo do livro, ele tem por nome Pregador. Nós vamos falar sobre pregação da palavra, mas com foco no pregador. Então já peço que você fique atento, fique atenta, tem muita informação boa nessa nossa aula, muito conteúdo que com certeza vai alimentar o nosso coração nessa nossa trajetória de formação de pregadores. Eu também aqui junto com você encontro-me em formação. Por isso o nome do canal, eu já falei para vocês, né? Miguel Ângelo Informação. E a ideia é também brincar com essa palavra, porque eu também estou em formação. Todos nós estamos em formação ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória. É sempre importante a gente estar aberto a esse crescimento para servirmos melhor a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu coloco aqui novamente a capa do livro, Formação de Pregadores. Você pode pesquisar melhor aí na sua região, nos sites, da melhor maneira. E vamos começar a nossa aula de hoje refletindo esse trecho da Sagrada Escritura que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24 até o 26. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Era um homem eloquente e versado nas Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor, e no fervor do Espírito falava e ensinava com exatidão o que se refere a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Começou, pois, a falar com intrepidez na sinagoga. Tendo-o ouvido, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho. Essa passagem inicia esse capítulo, O Pregador, desse livro Formação de Pregadores. Essa passagem não está aí por acaso. Se você prestou atenção nesse trecho da leitura, percebeu que alguns personagens se destacam, dentre eles Apolo, natural de Alexandria. E esse trecho diz algumas das características de Apolo. Diz que ele era um homem eloquente, ou seja, um homem sábio,
um homem versado nas Sagradas Escrituras, ou seja, um estudioso da palavra de Deus. Ele havia recebido uma instrução no caminho do Senhor, era uma pessoa fervorosa, estava na missão dele, falando e ensinando com exatidão aquilo que se refere a Jesus Cristo. No entanto, ele apenas conhecia o batismo de João, que era um batismo de penitência, um batismo de conversão. Faltava a ele ainda um passo a mais na fé. Faltava a ele, não que aquilo que ele estivesse fazendo até aquele momento fosse algo ruim, não, mas era chegada a hora dele dar um passo a mais. E aí, providencialmente, o Senhor coloca na vida de Apolo um casal, Priscila e Áquila, que aproximaram-se dele e começaram a explicar com uma maior profundidade o significado do caminho cristão. E é muito significativo na nossa formação essa passagem, porque Apolo ele poderia ter tido uma reação que talvez muitos de nós pudéssemos ter nesse momento. Nós poderíamos ficar cheios de reservas e dizer, ainda mais Apolo, que era, segundo a palavra, um homem eloquente, um homem sábio, um homem que já havia estudado a Sagrada Escritura, ele já pregava com fervor, ensinava com exatidão, ou seja, tudo aquilo que competia a Apolo dentro das circunstâncias de momento dele, ele estava dando o seu melhor. Mas aqueles que estavam no caminho, junto a Paulo, com uma visão mais ampla das comunidades, com uma visão mais profunda do significado de ser igreja, percebeu que faltava alguma coisa. E se aproxima de Apolo, e Apolo tem uma atitude que é fundamental para todo o pregador: humildade. Ele poderia, como eu dizia, ter negado a ajuda de Priscila e Áquila. Ele poderia ter se achado o bom, o melhor, e dito: quem são essas pessoas para quererem me ajudar, para buscar e achar que podem me ajudar? Eu sei a Sagrada Escritura, eu sou uma pessoa eloquente, eu tenho fervor no espírito, eu sou instruído no caminho do Senhor, eu falo e ensino com exatidão. Tudo isso é verdade, a própria palavra diz. No entanto, Apolo possuía aquilo que é uma das principais, se não a principal característica do pregador da palavra, daqueles que é chamado a pregar a palavra, que é a humildade. Ele não se colocou como aquele que não precisava de ajuda, mesmo com todo o conhecimento dele, mesmo com toda a técnica dele, mesmo com todo o desejo dele de anunciar o Senhor Jesus, ele, no íntimo dele, sabia que havia a necessidade de aprender ainda mais, de crescer ainda mais, de aprofundar ainda mais a sua experiência no Senhor. E é isso que fez com que Apolo fosse um servo, um instrumento muito importante naquela comunidade. Por isso, querida, o primeiro destaque da nossa aula de hoje é a humildade. Apolo só pôde avançar no seu caminho porque, humildemente, ele acolheu a exortação, a percepção, a aproximação daquele casal, Áquila e Priscila. E por isso ele pôde crescer, certamente. Foi batizado, no batismo trinitário, foi inserido de uma forma mais profunda no mistério de Jesus. Provavelmente ele seguiu avançando o seu ministério de pregação, agora aprofundando mais ainda o significado de Jesus na vida dele, o significado da comunidade, dos irmãos. A própria palavra em Atos 18, 27 a 28 diz: como ele quisesse partir para Caia, animaram-lhe os irmãos e escreveram aos discípulos para que o acolhessem. Tendo lá chegado, muito ajudou por efeito da graça
aos que tinham abraçado a fé. Perceba que, após essa abertura de Apolo, ele pôde ser ainda mais útil à Igreja do Senhor no seu ministério de pregação. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, é necessário que eu e você constantemente cultivemos a humildade. Sem a humildade, nós não poderemos exercer esse ministério da pregação da palavra. Até podemos exercer, mas de forma incompleta, de forma não tão profunda, não tão fecunda, e nós vamos ver ao longo da aula de hoje o que torna um ministério da palavra fecundo, o que faz o ministério da palavra produzir frutos, o que faz a pregação gerar vida. Se nós não tivermos a raiz dessa humildade sendo cultivada a todo instante, a todo momento, nós poderemos estar servindo a tudo e a todos, e até a nós mesmos, mas não estaremos servindo a palavra de Deus. Perceba, querido, perceba, querida, que o pregador, portanto, uma imagem que a gente pode comparar o pregador é a de um receptor. Como assim? Nós temos na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 2, o seguinte trecho: muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Uma imagem, portanto, que ilustra bem a missão, o papel do pregador é a recepção. Perceba aqui na sua tela, canto inferior direito, a imagem de uma antena receptora. Talvez você tenha aí na sua casa uma antena que capte as ondas da sua televisão, do seu rádio, no seu carro, a antena que capta os sons diversos, não é? As ondas sonoras que são traduzidas aí nas estações de rádio que você acompanha. O seu celular certamente tem alguma forma de captação dessas ondas, e você pode escutar hoje rádio através de aplicativos, através da internet. Todo pregador é uma antena receptora que capta a voz de Deus. Para ouvir essa voz, essa captação, e traduzir essa voz, é para isso que serve o ministério da pregação da palavra. Perceba que em Hebreus está dito que Deus é quem ele mesmo falou de vários modos, né, através dos profetas, mas ultimamente ele nos fala por meio do Filho. Portanto, é o Filho quem fala. Nós simplesmente nos colocamos na força do Espírito Santo como aqueles convidados a captar essa voz de Deus no Filho e servir a essa palavra dita pelo Filho. Melhor ainda, servir a palavra que é o próprio Filho. Jesus é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra de Deus. O pregador, portanto, deve ser aquele convidado a captar essa voz, tal como uma antena receptora capta as ondas. E é curioso que é importante perceber, e aí está o que a gente vai procurar fazer aqui, partilhando esse conteúdo. Nós vamos procurar fazer a cada semana, a cada aula nossa, a cada encontro. Nós somos chamados a exercitar esse dom da escuta, porque, como está dito aqui em Hebreus, são várias as formas, são os diversos modos pelos quais Deus se serve para falar-nos. Claro que, recentemente,
e recentemente a gente diz dentro da história do mundo, da história da criação. Mais recentemente, ele nos fala de forma plena em Cristo Jesus. Ele é a palavra por excelência, plena, onde todas as outras palavras ditas por Deus ganham um significado mais profundo, elevado, são transformados, ressignificados, transformados na pessoa da palavra de Deus por excelência, que é Jesus. Mas essa palavra que é Jesus, ela continua sendo dita de vários modos ainda hoje. De várias maneiras, Deus continua falando aos homens. Homens aqui no sentido de humanidade, né? Seres humanos. Ele continua falando. E a fala de Deus é sempre Jesus, né? Jesus continua sendo a manifestação plena de Deus no Espírito para nós hoje. E o pregador deve, portanto, ser aquele que se exercita para captar e entender e interpretar esses diversos modos pelos quais Deus comunica Jesus. Captar Jesus, traduzir Jesus e levar Jesus. Tal como a antena capta a onda da rádio, traduz essas ondas em imagens, em sons, em letras, e aí aquilo tudo aparece no seu aparelho de rádio, na sua televisão, no seu celular. O pregador é, portanto, um receptor. Devemos ser sensíveis, então, à voz do Espírito Santo, ele que sopra como quer. Estarmos abertos às manifestações divinas que se transmitem através de formas e meios, muitas vezes, menos pensados por nós. É esse exercício, portanto, que o pregador deve executar, de exercitar-se no espírito, de captar essa voz de Deus, essa palavra de Deus que é transmitida de diversas formas, sob os meios mais inauditos. Maria é um exemplo disso, ela gerou Jesus porque creu na palavra anunciada. Salomão, embora tenha sido o homem mais sábio do Antigo Testamento, ele, no entanto, pediu somente uma coisa em primeira carta de Reis, versículo 3:9. Ele pede a Deus: dai-me, ó Deus, um coração que escute. Ele pede ao Senhor o dom da recepção, porque é esse dom que o distinguiria e distinguiu dos demais, dando a ele a sabedoria por excelência, vinda da parte do Senhor. João Batista, quando precisou definir a sua missão, em João, capítulo 1, versículo 23, ele diz de si mesmo: eu sou a voz que clama no deserto. Perceba que João não disse eu sou a palavra, porque a palavra é Jesus que se fez carne, a palavra ela vem de Deus. Mas João disse eu sou a voz. A voz se coloca a serviço da palavra. Palavra e voz estão imbricados, estão interligados. Jesus é a palavra, nós, os veículos transmissores dessa palavra. Portanto, não é o tom que a gente usa da nossa voz, os gestos, as inflexões, né? A técnica oratória, não é nada disso que produz vida, transformação, eficácia na pregação. Isso são meios, podem acontecer em uma certa medida, mas devem estar a serviço de quê? Da palavra, porque é a palavra quem transforma a vida das pessoas. Uma pregação vazia, portanto, de uma anterior captação de Deus vivo na vida daquele que prega, uma escuta autêntica de Deus, é uma pregação inócua, é uma pregação que não transforma. Porque antes o pregador não se colocou, talvez, como
um captador da palavra de Deus. E ao captar, transmitir fielmente essa mensagem. Portanto, não são os aparatos externos que fecundam o ministério da pregação. Em certa ocasião, existiu um laboratório lá na Inglaterra que produziu em larga escala sementes de laboratório, sementes dos vários formatos, cores, odores, sementes de trigo, tão parecidas com sementes originais que ninguém conseguia separar qual era a semente fabricada em laboratório e qual era a semente originária da natureza, original, a semente natural. E aí, algo tão óbvio aconteceu. Vamos pegar as sementes, lançá-las na terra. As sementes naturais produziram fruto. As outras, não. A nossa pregação pode ser uma semente natural ou ela pode ser uma semente de laboratório, nesse sentido dessa história. Ela pode ter a casca, pode parecer ter elementos de pregação, que a gente vai ver ao longo das aulas, pode ter elementos de retórica, elementos de entonação de voz, de postura, mas estar oca da palavra de Deus. Ou ela pode ser uma pregação simples, porém eficaz, porque detentora dessa dinâmica que transforma, que é a própria palavra do Senhor e o poder que essa palavra possui sendo acolhida nas nossas vidas. Portanto, meu querido, esse primeiro momento é para que eu e você nos conscientizemos que o nosso papel é sermos meros instrumentos, meros receptores, porém, são instrumentos necessários, porque o próprio Deus quis e quer salvar a humanidade através da pregação da palavra. Como diz a própria palavra, a própria Sagrada Escritura, a fé, ela entra nos nossos ouvidos quando escutamos a palavra de Deus. Portanto, é fundamental que nós percebamos a importância da missão, a importância no sentido de responsabilidade. Para melhor podermos servir a Deus, devemos estar, portanto, atentos nessa voz, tal como João disse, eu sou a voz que clama no deserto. Nós temos que estar atentos à nossa voz, não simplesmente a voz que sai do nosso aparelho fonador, né? Que é também importante isso, né? Se está alto, se está baixo, como nós dizemos as coisas, se nós estamos falando as coisas que estão de acordo com a palavra, ou estamos colocando somente sementes vazias, enchendo linguiça, né? Enrolando, ou se nós estamos trazendo a partir da nossa experiência com a palavra, do nosso aprofundamento com o magistério, com o ensinamento da igreja, nós estamos trazendo uma semente potencialmente carregada de vida que frutifique na vida dos irmãos e das pessoas. Por isso, nós precisamos nos preparar o melhor possível para sermos fiéis instrumentos dentro desse plano divino. E é por isso que você está aqui, por isso que nós estamos fazendo esse curso, para que pouco a pouco nós possamos refletir sobre elementos que possam ajudar a construção dessa, entre aspas, voz a serviço da palavra. Voz aqui no sentido de tudo aquilo que é humano e também divino, que possa nos colocar nesse movimento, nesse caminho de optarmos sempre por sermos aqueles que lançam sementes naturais, sementes carregadas da palavra poderosa do Senhor que transforma as vidas. E aí, isso só vai acontecer se nós falarmos com Deus mais do que falarmos de Deus. Perceba que não é possível, por exemplo, convencer alguém do amor de Deus
se nós mesmos antes não estivermos convencidos de que Deus nos ama. Não um convencimento meramente racional, mas um convencimento por experiência, um convencimento existencial, um caminho que é construído, mas que é baseado numa certeza de fé, não teórica. Deus me ama, está me amando agora, nesse instante, Ele está amando você nesse instante agora. Porque a gente pode parecer como aquela história. Certo dia, o rapaz se encantou por uma moça, só que ele nunca falou desse amor para essa moça. Ele era do tempo antigo e ele só escrevia cartas, cartas maravilhosas. Ele nunca falou o seu nome, nunca conversaram, nunca se encontraram. Ele resolveu só mandar cartas para essa moça. Toda semana chegava uma carta. E ele ficou assim durante um ano mandando cartas, toda semana mandando cartas para ela. Primeira semana de janeiro, segunda semana de janeiro, terceira semana de janeiro, quarta semana de janeiro, e aí fevereiro, mesma coisa, março, abril. Ele só mandava cartas, em cada carta ele escrevia pouca coisa, ia falando aos poucos por cartas, até que no final do ano ele falou: não, chega de mandar cartas, hoje eu vou tocar a campainha dela e vou falar com ela. Ele perceba que antes ele falava muito dele e dela, mas não com ela. Ele falava dele, falava do que ele imaginava dela. Na carta, escrevia a carta, mas não falava com ela. Aí no dia que ele foi tocar a campainha, ele levou um susto e, olha, você chegou, essa casa acabou de ser alugada? Como assim? Tem uma semana que essa casa foi alugada. Mas aqui não mora a fulana de tal, que era a pessoa que ele mandava a carta. E a pessoa falava, sim, ela morava aqui, mas ela se casou. E ela está, inclusive, em lua de mel. E aí ele levou um choque ao escutar aquilo e se perguntou, mas ficou curioso para saber, nossa, eu sempre escrevendo, falando de mim para ela, e ela se casou com outra pessoa. E aí ele pergunta, você conhece com quem ela se casou? Qual é o nome da pessoa? Eu conheço, conheço sim, ela se casou com um carteiro. Ela se casou com um carteiro, eu morava aqui próximo, eu achava a casa dela bonita, e aí nós conversamos, eu estou alugando agora para uma casa mais ampla, eu sempre via da minha casa, toda semana, ele vinha entregar cartas aqui, só que no começo ele só entregava carta, e depois ele ia embora, mas a partir da terceira, quarta semana, ele ficava um pouquinho mais conversando, aí depois no terceiro mês eu já percebia que quando ele chegava, ele deixava para entregar a carta no final do dia do expediente, aí eles já sentavam, tomavam um café. No final do sexto mês, quando terminava, eu já via que eles saíam, eu escutava ele passar em frente na nossa casa, conversando animadamente, indo no cinema, e eu comecei a perceber que, com um determinado passar do tempo, eles começaram a namorar, e aí descobriram que eram feitos um para o outro, e em pouco tempo já decidiram se casar. E aí ele ficou abismado e entendeu que ele deveria ter falado com ela primeiro, mais do que falar dela. Percebe? Percebe que nós podemos fazer a mesma coisa com relação a Deus, falar muito de Deus, estar o tempo todo fazendo coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus, e aí não só dentro do ministério da pregação, mas em várias outras formas. Eu posso estar em vários movimentos pastorais, se você é da Igreja Católica, ou se você está aqui e pertence a alguma outra denominação, você pode ir a diversos cultos, culto de libertação, culto da família, você pode participar de várias coisas, mas você e eu também, eu e você podemos estar falando mais de Deus, e aí vamos voltar de novo para o pregador, você pode estar falando de Deus como algo mecânico, mas não falando com Deus, falando com Ele, que é o que dá
o fruto, que é o que dá a semente natural, carregada da palavra, lembra? Produz a vida no coração das pessoas. Se eu mais falo de Deus do que falo com Deus, eu posso estar lançando sementes ocas, estar convencido de estar fazendo uma grande coisa, como aquele menino estava convencido de que estava conversando com o amor da sua vida, mas ele nunca falou com ela. Percebe então que o pregador ele está numa dinâmica que sai do lugar comum, e é uma outra comparação que o autor coloca e que nos ajuda a avançar na compreensão do ministério da pregação, é essa imagem. Talvez a pregação da palavra e o pregador no exercício do seu ministério, ele se pareça mais com a figura de um pescador do que com a figura de um agricultor. É claro que na Sagrada Escritura nós vemos tanto uns quanto os outros, nós não estamos aqui denegrindo um em favor de outro, não é isso, mas perceba apenas didaticamente a comparação para que a gente entenda um pouco mais o ministério da pregação da palavra. Olhe agora atentamente essas duas imagens. Vamos começar com a imagem de baixo, a imagem do agricultor. Perceba, antes que eu fale alguma coisa, a imagem. Olhe a figura, as roupas, os gestos. O que para você chama a atenção nessa imagem? O que destaca à primeira vista essa imagem que está no canto inferior direito, a imagem do agricultor? Para mim, estou dando esse tempinho para que você pense e observe a imagem junto comigo, eu poderia destacar, você com certeza pode fazer isso nos comentários, se quiser, e aí depois a gente interage, mas a gente poderia destacar que, se você prestar atenção, existem caminhos prontos, abertos, entre aquilo que está sendo cultivado. Não sei qual é a plantação, de que é, né? Se tiver alguém aqui especialista, ou que consiga identificar exatamente pela imagem o que possa ser essa plantação, escreve, interage conosco. Mas, independente do que seja aquilo que está sendo plantado ali, a gente pode extrair algumas informações importantes. A primeira dela, dizia eu, aquilo que está sendo plantado é separado por sulcos de caminhos, né? Caminhos abertos entre a plantação. E esses caminhos servem para que o agricultor passe e exerça ali a sua função, né? Que é de cuidar, tirar as pragas, regar, e adubar, enfim, colher. Ele faz isso sempre nesse mesmo caminho. Não existe, ele está com os olhos dele voltados para baixo, com o chapéu cobrindo para proteger-se do calor ou da chuva, mas ele está ali vivendo aquilo que a gente pode dizer amanhã será a mesma coisa, porque não tem outro caminho para ele fazer ali, ele tem que fazer esse mesmo caminho todos os dias. Não existe novidade no caminho dele. Ele faz isso num dia, vai fazer no outro, vai fazer daqui a uma semana, daqui a 5 anos, a vida inteira dele será nessa mesma dinâmica, nesse mesmo caminho, nesse mesmo formato. Não há novidade. Ele já sabe como reagir às pragas, ele sabe qual é a praga que dá por maior quantidade nesse determinado tipo de plantação, qual é a época do ano, o que colocar, ele sabe qual é a época de colher, ele sabe por onde andar ali, está tudo demarcado. É só ele seguir aquele plano. Agora vamos olhar para a imagem de cima. A imagem mostra um pescador em sua plena atividade. E aí, antes de eu partilhar com vocês o que eu percebo dessa imagem, imagina agora essa imagem. Vamos esquecer a imagem do agricultor e vamos focar na imagem do pescador. Depois a gente vai comparar as duas, ok? O que você percebe na imagem de cima? A imagem de cima
sugerem muita coisa para a gente. Perceba, e aí eu já dei esse tempinho para você pensar, para você interagir também aqui nos comentários, se você quiser. Mas a gente poderia destacar algumas coisas. Por exemplo, o pescador não tem um caminho demarcado. Observa que ele está em pé sobre o barco, e o barco está se deslocando, pode estar parado ali, ou ele pode amanhã não estar ali, ele pode estar em outro lugar. Não existe caminho pronto no mar, na água. Hoje os peixes estão ali, amanhã não há garantia dos peixes estarem ali, por alguma razão, eles podem estar em outro lugar. E aí ele precisa ser alguém que saiba lidar com essas mudanças repentinas. Ele precisa ser alguém criativo, ele precisa ser alguém disposto, ele precisa ser alguém que enxergue, que interprete os sinais dessa mudança, porque é ele quem vai construir aquele caminho. Não existe um caminho pronto, não existe um caminho dado. O pescador ele pode ficar, como está essa imagem ali, de frente do mar, e perguntar: Deus, e agora? Por onde? Onde estão os peixes hoje? Aonde que eu vou? O que que eu faço? O pescador ele pode repetir junto com o salmista no Salmo 25, versículo 4: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. O pescador, ele, portanto, depende a cada dia de uma reflexão, de uma oração, de uma comunhão com Deus, de um questionamento, porque o caminho não está feito. O pescador, ele deve ser criativo, ele deve ser original. O mar é um constante desafio que se apresenta de formas diferentes diante dele todos os dias. E aí o evangelizador, o pregador, tal como o pescador, deve, portanto, nessa comparação simples que a gente está fazendo, nesses tempos atuais, sobretudo, deve se identificar mais com essa imagem do pescador. Pode ser que no seu ministério de pregação, pode ser que na nossa vida, e eu me incluo também, não estou aqui simplesmente colocando algo desconectado da minha vida, estamos aqui partilhando juntos. Pode ser que muitas vezes a gente tenha caído num automático, né? Num automático talvez parecido com o agricultor, achando que as coisas estão dadas, estão prontas, sempre foram assim, sempre fiz assim. Percebe o início da nossa aula, a atitude de Apolo, a humildade de perceber que não. Ele sempre fez daquele jeito, e aquele jeito era bom, ele era reconhecido por aquilo que ele fazia, mas ele sabia que ele poderia ser mais para Deus. E aí esse mais era se colocar num caminho de aprofundar a sua formação, a sua caminhada de fé, a sua conversão, junto com o casal Áquila e Priscila. E aí diz a palavra que ele pôde ser ainda mais útil às comunidades. Apolo tinha dentro de si, portanto, talvez mesmo sendo um agricultor, mas ele era talvez um pregador agricultor, porque ele fazia tudo aquilo que lhe era exigido como um agricultor, ele fez e fez bem, mas ele sabia que lhe faltava algo, mas ele era um agricultor com um coração disposto a ser pescador, um agricultor com coração de pescador. E é isso que permitiu fazer na vida dele ministerial esse upgrade, essa atualização, esse crescimento, que pôde ser útil. Nós queremos pedir ao Senhor nessa aula de hoje, tanto eu quanto você tenhamos essa docilidade de coração, um coração de pescador, um coração disposto a não transformar a nossa missão apostólica como um campo trilhado. A gente já está acostumado a fazer desse jeito e vai ser desse jeito sempre, e tá bom assim. As pessoas me reconhecem dessa forma, tá tudo bem. Sendo que talvez para Deus não esteja tudo bem. Talvez o que Deus queira fazer é dar a mim e a você uma nova visão, um novo olhar diante da realidade e moldar em nós um coração de pescador para que a gente, tal como o pescador da imagem, lance redes
em áreas talvez nunca antes navegadas, porque os tempos de hoje exigem isso. E os tempos de hoje cada vez mais exigirão isso. Seja você qual denominação for, seja você qual ministério for, mas aqui a gente está falando ainda mais para aquele que se entende chamado para a pregação da palavra. Eu e você devemos nos abandonar em Deus, abandonar os nossos caminhos seguros, feitos até hoje com segurança, e isso é somente possível na força do Espírito Santo, abertos a esse Espírito que muda as coisas, tal como o vento muda a direção do barco e do caminho dos peixes, e aí é necessário o coração do pescador criativo, original e atento para poder lançar a rede no momento certo, na hora certa, nos caminhos construídos e percebidos naquele instante. Nós somos chamados a termos esse coração, parecido com o coração de Moisés. Moisés, ele era pastor do rebanho de Jetro, que era sogro dele, diz Êxodo 3, versículo 1. Todo dia, toda hora, Moisés se levantava e levava as ovelhas do curral. Mesmo dia, mesmo horário, na mesma região. Moisés era um pastor de ovelhas. Era, nessa comparação que a gente fez aqui, talvez mais próximo ao agricultor. Era todo dia aquela mesma rotina e estava bom. No entanto, uma vez, o texto bíblico diz, ele leva as ovelhas para além do deserto e, ao fazer isso, ele chega até a montanha de Deus, Horebe. E lá, sabemos nós que ele tem uma linda experiência com o Senhor. A experiência da sarça ardente, da manifestação divina. Deus vivo entra em contato com ele, mas para que isso pudesse acontecer, Moisés foi preciso abandonar os caminhos antigos. Foi necessário Moisés abrir-se ao novo de Deus. Foi necessário para Moisés ter um coração de pescador, mesmo sendo pastor de ovelhas. Foi necessário para Moisés ir além do deserto, ousar, correr o risco da aventura. E aí, esse novo de Deus foi descoberto. Nós somos, portanto, chamados sempre pelo Senhor a buscar novos caminhos. E outros antes de nós, assim como Moisés, também foram chamados. Os pastores de Belém, por exemplo, também foram chamados. Nós vemos em Lucas 2, versículo 9 a 16, eles foram chamados através do anjo a algo que saiu ali da rotina deles, de pastores que guardavam o rebanho toda noite, todos os dias, a mesma rotina. Deus se usou de uma forma engenhosa para atrair esses pastores, os magos também, através de uma estrela. E aí ele continua fazendo a mesma coisa hoje, falando a cada um de nós através das coisas mais comuns e ordinárias das nossas vidas. E com você, como que Deus age? Essa aula de hoje serve para provocar o nosso coração, para que você, até a próxima aula, se perceba se você está mais parecido com um pescador ou um agricultor. E que você comece a exercitar, a partir de hoje, essa captação da voz de Deus, nos meios mais ordinários, nas coisas mais simples do dia a dia. Porque é através desse exercício de escuta da revelação de Jesus, nas coisas mais ordinárias do seu dia, nas suas relações, na sua rotina, no seu dia a dia, que Deus vai poder abrir e alargar o seu olhar, o seu coração, para você perceber a manifestação viva da palavra de Deus nessas coisas e construir um caminho para fundamentar essas coisas na palavra do Senhor, na Sagrada Escritura, e levar para os irmãos, para as pessoas, através da pregação, semente natural de vida eterna, carregada com a poderosa palavra do Senhor.
Queridos, queridas, que você esteja aberta a essa transformação. Eu concluo essa nossa aula de hoje com um convite. Há poucas semanas atrás, eu estava fazendo uma primeira aula de uma formação de voz com a Poliana Demore, né? Ela tem um curso para trabalhar Ministério de Música, e a primeira aula dela sobre percepção, ela passou um exercício que eu acho que é um exercício muito pertinente para nós, que também nos colocamos nesse movimento de pregarmos a palavra do Senhor. Ela dizia que talvez as pessoas na música estejam acostumadas a pensar que a música é somente cantar, é somente escolher uma música e já sair cantando. Não, ela falou que antes disso, talvez tão importante quanto é o exercício da percepção dos sons das vozes diversas. E aí ela passou uma seguinte técnica: olha, pelo menos 5 minutos por dia, feche os seus olhos e não fala nada. Vai com seus ouvidos diariamente, simplesmente escutando as coisas que acontecem ao seu redor. Um barulho. E aí, com o passar do tempo, talvez você tenha dificuldade de fazer isso, mas eu convido que você faça esse mesmo exercício até a nossa próxima aula. E aí você pode compartilhar aqui como é que foi essa sua experiência. Como é que foi para você? Você vai separar pelo menos 5 minutos do seu dia, tentar fazer isso todo dia, se for possível, se não, algumas vezes, tenta fazer com uma certa regularidade, se possível todos os dias. Separe 5 minutos, seja no seu quarto, na sua varanda, num local onde você possa ficar 5 minutos sozinho, sozinha. E aí você fecha os seus olhos e simplesmente escuta todos os sons que estão acontecendo ao seu redor. Todos eles. Vão acontecer sons simultâneos, vai ter cachorro latindo, gato miando, vai ter buzina, vai ter o carro do ovo, vai ter gente falando na sala, vai ter barulho no teto se você mora em condomínio, vai ter campainha tocando. Não se importa, vai distinguindo os sons. Vai tentando dar nome a esses sons. Esse exercício ele é importante para afinar a nossa escuta com os sons que estão ao nosso redor, para que a gente não desfoque, aí no caso da música, se a gente está cantando com outras vozes, às vezes a gente se perde na voz da outra pessoa, se a gente não consegue separar as vozes, distinguir e trabalhar a nossa voz no meio dessas vozes diversas, sem desafinar e sem misturar a sua voz com a da outra voz. Por exemplo, os corais trabalham muito nesse sentido. Por que eu estou falando isso? Porque o pregador, nós vimos, ele deve ser aquele que capta a voz do Senhor. E aí, captar a voz do Senhor e traduzir essa voz do Senhor sob os diversos meios, a gente vai ver isso nas próximas aulas, ajuda muito se a gente também afina não só o nosso ouvido externo, mas a nossa percepção para a realidade da vida, para as coisas mais ordinárias. E aí deixar o Senhor falar ao teu coração o que essa realidade tem a ver com Jesus. Pode parecer a coisa mais simples, pode parecer a coisa mais óbvia, mas tudo é possível manifestação de Deus e cabe ao pregador estar atento para perceber. E mais para frente nós vamos ver como usar essas coisas que identificamos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso cotidiano, trazermos isso para a palavra de Deus e, à luz dessa palavra viva, transformar em serviço aos irmãos, oferecendo a eles uma semente carregada, uma palavra viva do Senhor. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós vamos conversar sobre o chamado, é o segundo capítulo do livro, a nossa terceira aula. Estou colocando aqui também
um e-mail para quem quiser, além de comentar no YouTube, se quiser mandar alguma partilha sua, alguma dúvida, alguma coisa maior, né? Às vezes não quer se preservar um pouco mais, pode mandar para o e-mail que aparece aí na sua tela, maiconjinho@gmail.com, e eu vou disponibilizar também ao final dessa aula, nos comentários, um formulário para que você preencha, tá? Para que eu tenha mais ou menos uma ideia de quem está acompanhando esse curso. Fica aí o convite para você preencher, não se sinta obrigado, forçado, mas é um convite. E aí, se houver interesse seu, quem sabe, dependendo do número de pessoas que preencherem e demonstrarem esse interesse, quem sabe ao longo do curso a gente possa criar um grupo mais reduzido desses interessados, interessadas, num grupo de WhatsApp ou através do Google Meet, fazer de vez em quando uma videochamada, né, para que a gente possa estreitar mais o nosso laço de partilha da palavra, que a gente possa trocar mais experiências enquanto pessoas que se colocam em termos de serviço à pregação da palavra. A sua experiência, com certeza, vai me enriquecer, vai enriquecer os demais. Nós possamos criar maiores vínculos, né, enquanto servos da palavra de Deus. Ok? Fica aqui a proposta. Então, a gente se encontra daqui a 15 dias. Espero que vocês tenham gostado. Reforço, participe das próximas aulas, compartilhe esse conteúdo na sua rede de contato, divulgue o canal Informação, curta, compartilhe, ative o sininho no final para você receber as notificações das postagens. Navegue aí, tal como um pescador, navegue aí nos diversos conteúdos que estão no canal, e espero que a gente se encontre na próxima aula para aprofundarmos mais sobre esse maravilhoso ministério da pregação da palavra do Senhor. Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.